como a gente deve lidar com os sentimentos? Aí vem, né, o X da questão da nossa aula de hoje. A primeira coisa é dar nome aos bois. Por isso eu fiz questão de dizer para vocês quais são os tipos de sentimentos. Porque primeira coisa que você tem que saber, é dizer, isso aqui é um sentimento. Puxa, eu tô tão triste. Gente, olha, quer ver um sentimento que é muito típico, pelo menos para mim, que vem de estímulos externos? O clima. Se tiver um clima fechado, chuvoso, cinza, eu fico muito triste. Eu não sei vocês. Agora, sai o sol, eu fico feliz. É um sentimento. Eu não tenho como lidar com isso. Eu não tenho como não sentir isso. Tá? Eu não posso não sentir. Se o clima estiver ruim, eu fico triste. É parte da minha biologia, sei lá, né? Mas eu tenho como detectar isso. Falar, por que eu tô tão triste hoje? Eu tô assim, parece que eu tô deprimida hoje. Tem dia que parece que eu tô deprimida mesmo. Sobretudo são vários dias. E aqui acontece muito isso, né, gente? Eu sou de lugar de sol, de calor. Eu depois vivi muitos anos em Brasília, que também é lugar de sol e calor. Que eu sou apaixonada por aquele céu de Brasília. Se tiver alguém de Brasília aí por aí sabe do que eu tô falando. O céu de Brasília é a coisa mais linda, sobretudo no pôr do sol. E de repente eu vim para um lugar chuvoso, de serra, que tem serração, né, que chove muito, que tem muitos dias cinzas. Então, esses dias cinzas me causam um sentimento negativo. Então, primeiro eu preciso dar nome ao boi, né? O boi é dia cinza. Depois, eu preciso aprender a harmonizar toda a minha personalidade. Como é que eu faço isso? A gente já falou isso nas primeiras aulas, né? Os primeiros vídeos, voltem lá atrás nos primeiros vídeos e lembrem que a gente tem que saber. Primeiro, a minha inteligência tem que saber, tem que detectar as coisas, depois a minha vontade precisa fazer uma opção, e aí eu consigo conviver com esses sentimentos sem me deixar levar por eles, né? E aceitar esse sentimento é muito importante também, né? Você aceitar que você sente isso. E depois se superar. Conversar com um psicólogo, com um amigo, com o marido, levar isso para sua oração, se você é uma pessoa de oração, ou para sua meditação, e fazer o que nós precisamos fazer apesar dos sentimentos, né? Muitas vezes a gente acha que porque a gente está sentindo a gente não vai conseguir fazer as coisas, mas o sentimento ele não nos impede de agir. A gente tem que agir apesar do sentimento negativo. E aí a gente passa para as paixões, né? O que são as paixões? As paixões, elas são tendências superiores ao normal. Elas são muito mais fortes que os sentimentos e muito mais fortes que as emoções. E todos nós temos paixões. E temos paixões fortes, né? Em si mesmo, as paixões não são ruins. Como os sentimentos também não são ruins. Depende de como nós vamos lidar com eles, né? E quais são as paixões? Vocês já ouviram falar dos 7 pecados capitais? Mesmo que você não tenha fé, né, você experimenta esses 7 pecados capitais dentro de você. Tanto que tem até um filme sobre isso, né? Os 7 pecados capitais são, digamos, as 7 raízes de paixão que nós temos dentro de nós. E essas 7 raízes, elas têm vários galinhos, elas têm vários filhinhos que vão fazendo com que a gente atue do jeito que a gente não quer atuar, né? E eles são divididos em 2 grupos grandes, a sensualidade e a soberba. Na sensualidade tem a gula, a preguiça e a luxúria. E na soberba tem a vaidade, o orgulho, a ira e o egoísmo. E aqui nós temos que pensar como lidar com essas paixões, né? Como lidar com essas forças tão grandes que nós temos dentro de nós. Se nós soubermos usar as paixões ao nosso favor, nós teremos uma força que ninguém vai conseguir nos segurar. Quando você fala que uma pessoa está apaixonada, isso é bom ou é ruim? Depende, né? Mas se
amor, essa paixão me levar a fazer bons atos, vai ser uma coisa boa, né? Se eu souber usar esse amor, essa paixão para o lado positivo, isso vai ser bom. É uma força que pode nos mover a fazer grandes coisas. Os grandes homens e as grandes mulheres, os grandes santos, as grandes santas e até personagens históricos que fizeram coisas muito boas pela humanidade eram homens e mulheres de muita paixão e que souberam canalizar essa paixão para o lugar certo. Então, o que nós temos que fazer com a paixão? Primeiro é canalizar, não podemos reprimir. Elas estão aí, elas vão continuar aí e você não pode negar a existência delas. Elas estão, elas vão continuar estando e elas estão por algum motivo. E o motivo não é ruim, né? Quando você estiver sentindo uma paixão negativa, né? Por exemplo, a ira, né? Ficar com raiva, ficar com impaciência. Aqui eu vou aproveitar e vou responder a pergunta de uma seguidora. Esses dias eu estava falando que eu estou trabalhando muito com o Davi a questão da paciência. Porque eu vejo que ele é uma criança muito impaciente. Mas ele tem genética para isso, entendeu? A minha família tem muita gente impaciente. Eu sou uma pessoa naturalmente muito impaciente. Só que eu tenho anos de trabalho em cima disso e eu consigo ainda controlar um pouquinho essa minha impaciência. Mas aí essa minha seguidora perguntou para mim, bem-vinda Isa, bem-vinda Dani, essa minha seguidora me perguntou, como você faz? Você é uma pessoa impaciente? Então como é que você faz para controlar a sua paciência? Eu falei para ela, nossa, isso aqui não dá para eu te responder assim por direct rapidinho. Né? Eu tenho que pensar bem como eu cheguei a conseguir controlar a minha paciência, né, a minha impaciência. Por isso eu estou tentando trabalhar isso no meu filho, porque eu sei como é difícil. E se eu puder trabalhar nele desde pequenininho, eu acho que eu vou fazer um bem muito grande para ele. E aí eu decidi aproveitar a nossa live de hoje para dar o exemplo da paciência, né? Então, se você tem a paixão da ira muito forte e você fica impaciente com tudo e com todos com muita facilidade, como você precisa fazer, né? No momento que a gente sente uma paixão forte, vamos colocar aqui a questão da ira e da impaciência, a gente tem que passar por um congelamento temporário. O que é esse congelamento temporário? Nós não podemos tomar decisões importantes na nossa vida sob o domínio de uma paixão. Isso é dica assim, de ouro, tá? Se você estiver sob uma emoção ou uma paixão muito forte, não tome nenhuma decisão. Espera, congela, né? Depois junta até 10. Ah, menina, isso aí não dá certo. Dá. Gente, eu tinha uma amiga que ela, na verdade, ela era a nossa chefe, né? Ela era chefe de uma equipe grande de mulheres, para piorar a situação. Cada vez que chegava uma acelerada para falar com ela e que ela ia perder a paciência, era tão engraçado, porque você via que ela fazia assim, ó. Respirava fundo, você via que ela estava contando até 10, abria um sorrisão, sério, abria um sorrisão e respondia com toda delicadeza. Era uma das mulheres mais gentis que eu já vi na minha vida. Mas você via que ela tinha um autodomínio, assim, impressionante. E agora, né, que eu sou mãe, que tem muitas vezes que a gente perde a paciência e que você quer realmente, às vezes, né, quebrar o pescocinho de uma criancinha linda, esse contato a 10 me ajuda. Me ajuda muito. Eu respiro fundo, conto até 10, deixo ele falando sozinho mesmo, conto até 10 interiormente, né? Respiro fundo e respondo com calma. Filho, fala de novo, tá muito acelerado, fala de novo que eu vou te escutar. Né? Outra coisa é parar para pensar. Né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo impaciência com o meu filho nesse momento? Ah, porque ele já me pediu 10 mil vezes a mesma coisa. Agora que a gente está com as crianças em casa, então, né, a gente precisa assim, se armar de uma paciência assim, estratosférica. Porque a gente não consegue fazer nada direito, né? Toda hora eles interrompem. Às vezes eu tô trabalhando, tô sentada, trabalhando, respondendo e-mail do trabalho. E ele tá, mamãe, eu quero maçã. Mamãe, eu quero banana. Mamãe, troca de desenho. Mamãe, não sei o quê.
E às vezes são coisas assim, completamente desnecessárias, ou tipo, ele acabou de comer e tá pedindo comida de novo, né? Porque, coitadinho, ele tá entediado também, né? Então eu tenho duas opções. Ou eu dou um berro com ele, mando ele catar coquinho na esquina, ou eu entendo a situação dele, né? Respiro fundo, dou uma resposta pra ele, olha, a mamãe agora tá trabalhando, você espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá fazer isso que você tá pedindo. Ou, ó, você já acabou de comer agora, então você espera um pouco. Gente, é uma criança. Não adianta querer que eles tenham um momento racional justamente agora que nós estamos confinados, certo? E aí, o que eu estava dizendo era que a gente tem que pensar por que nós estamos sentindo isso, né? Por que eu fico impaciente quando meu filho me interrompe na hora que eu estou trabalhando? Porque eu queria terminar um raciocínio, porque eu estou no meio de um e-mail importante, porque eu queria conseguir terminar uma coisa sem ser interrompida, né? Então eu preciso dar nome aos bois. Eu preciso entender por que eu perdi a paciência naquele momento. E isso vai ajudar. Isso ajuda muito se a gente entende. Então, voltando, né? A gente tem que pensar por que nós estamos sentindo isso, né? Às vezes é por causa disso. Bem-vinda, Cíntia. Às vezes é porque eu estou falando agora um pouquinho, Cíntia, de como a gente lida com as paixões e estou dando o exemplo da paciência, né? Que vem da ira, né? E uma seguidora me perguntou como é que eu fazia para ser paciente, sobretudo nesses momentos, né? Então, assim, primeiro, não reprimir, né? Tentar canalizar as paixões. Segundo, congelamento temporário, né? Parar e não tomar decisões no momento em que as paixões estão a todo vapor. Terceiro, pensar por que eu estou sentindo isso. E sabe que esse pensar tem me ajudado muito, porque muitas vezes eu percebo que o meu sentimento, a minha impaciência, ela tá vindo e não está relacionada, por exemplo, ao meu filho. Está relacionada a uma outra circunstância. Está relacionado a que eu tinha, por exemplo, um planejamento e eu não consegui cumprir. Ou que naquele dia eu não tô bem, eu tô com dor de cabeça. Ou que naquele dia tá dando tudo errado. Porque acontece, né? Tem dia que dá tudo errado. E aí a gente consegue fazer aquele momento de consciência e mudar de atitude, né?